Da última vez que eu falei do MBL, eu achei que eu ia demorar mais pra precisar falar de novo, né? Porque, tipo, esse tipo de polêmica, coisa sexual, coisa vazada, áudio vazado do grupo discutindo entre si, eu achei que não ia levar a nada de falar mais sobre isso, que eu já falei tudo que eu tinha falado sobre o assunto, que não tinha mais nada sobre isso específico pra me aprofundar, né? Eu já expliquei porque eu não sou do MBL, eu expliquei porque eu não gosto do MBL, então eu achei que, esse assunto tá encerrado por enquanto, pelo menos. Só que pra minha surpresa, né, o engenheiro Léo, ele decide, né, que ele vai até o Nando Moura pra agredir o cara. Isso é uma coisa que ninguém estava esperando, porque em primeiro lugar que o Nando Moura ele nem ataca tanto o Eng Léo, né? Ele não é um cara que ele fala muito sobre o Eng Léo em si. Ele fala mais sobre a liderança do movimento, ele fala mais sobre o Renan, sobre o Arthur. São pessoas até que ele teve mais contato também, né? Ele não vai falar sobre o Eng Léo porque o Eng Léo ele é um cara que ele basicamente nunca se encontraram de fato. Se ele falou uma outra coisa do engenheiro Léo, é uma coisa bem menor, né, do que o que ele falou sobre o Renan, sobre o Arthur. E aí, mais inesperado do que o Nando Moura e ele se encontrar para discutir, né, brigar na rua sobre discussão, brigar não fisicamente, mas brigar sobre palavras, né, um se xingar o outro e tal, é o fato de que eles foram se encontrar e o engenheiro Léo ainda partiu para agressão. Ele deu um tapa na cara do Nando Moura, uma coisa que foi inesperada, cara, de lugar nenhum. Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Se você me falasse um mês atrás que o engenheiro Léo vai dar um tapa na cara do Bolsonaro e falar pra você é doido. Isso é uma coisa que nunca vai acontecer. E é um assunto que eu tô falando aqui, é um assunto que é até perigoso de eu falar, porque o Coca, o Alta Linguagem, o pessoal que falou sobre o assunto, né, quem botou o vídeo e tal, eles perderam o vídeo foi derrubado por acusação de bullying. Então eu nem devia estar falando sobre isso aqui, porque isso pode prejudicar meu canal. Eu não sei se ele vai vir atrás, se ele vai me acusar de bullying também e derrubar esse vídeo aqui. Mas o que ele falou depois do ocorrido, né, é muito pior do que o ocorrido em si. Uma coisa é você escalar a discussão e acabar numa agressão, né? Outra coisa é o que ele fez depois, que foi numa live, daquele tal do Junito lá, e falar na live que ele só deu um tapa no Nando Moura porque ele ainda não tá no poder, porque quando ele estiver no poder ele vai matar. Então cria-se esse precedente perigosíssimo dentro do MBL, que é a ideia de que os nossos opositores são criminosos. Então se a gente defende a morte de traficante, de assassino, de estuprador e tal, a gente tem que defender a morte deles também. Porque eles são a mesma coisa, são dois tipos de criminosos. Falar mal do movimento é um crime, assim como o tráfico é um crime. Então se você defende o prender o matou, você também está defendendo prender o matou para quem é nosso opositor. Não só para quem é criminoso de fato, não só para um traficante, não só para um assassino, né? Isso é uma coisa que eu já falei antes aqui, que é o lance da escalada da internet. Porque na internet, você não pode manter um público fazendo sempre a mesma coisa. Você tem que ir crescendo, você tem que evoluir o conteúdo, né? E quando você começa a fazer um conteúdo que é agressivo, buscando treta, realmente fazendo um conteúdo que é de atacar outra pessoa que tem uma ideia diferente da sua, qual é o próximo passo? Qual é a evolução disso? É você ir para agressão. E eventualmente a internet está fazendo com que na política isso vá acontecer de novo. Para quem não sabe, na década de 30, 40, até antes disso, né, era muito comum, politicamente falando, as pessoas, os grupos políticos, os partidos e tal, eles terem praticamente milícias. Eles têm grupos próprios de militantes que vão pra rua, vão pro protesto, brigar contra outros grupos militantes. Só que aí acontece uma coisa chamada Segunda Guerra Mundial. E isso meio que faz com que esses grupos sejam mal vistos, né? Porque um grupo desses de militante agressivo acaba subindo ao poder, que é o nazismo. Então, a direita em geral é meio que suprimida a não ter esse tipo de grupo. Com o tempo você vai ver que a direita vai cada vez mais diminuindo isso, perdendo esse aspecto de ter um grupo militante físico ativo nas ruas. E isso passa a ser uma coisa que só a esquerda tem. Com essa movimentação do MBL de procurar agredir pessoas na rua, de realmente criar uma situação agressiva, pode ser um princípio desse tipo de comportamento na direita voltando, retornando. E criando assim o Black Bloc da direita, ou Antifa da direita, sabe? Esse grupo que vai ser um grupo militante que vai nas ruas combater fisicamente o adversário. O que por um lado seria uma ideia muito interessante de voltar a ter, mas por outro lado é um certo perigo que isso vai criando na sociedade. Que é a ideia de que você pode resolver discussões filosóficas, discussões de origem entre palavras, numa discussão exclusivamente na casa das ideias, e transformar isso numa discussão física, numa briga, numa confusão. E isso é o que mais me choca nisso tudo, porque eu não imaginava que quem ia abrir esse precedente seria o MBL. Porque até então, né, a gente já tinha visto o MBL
indo muito nesse tipo de discussão e tal, fazendo protesto. Eles até estavam abandonando esse negócio de confrontar a militância adversária, né? E toda vez que eles fizeram isso, que alguém reagiu e agrediu eles, né, na esquerda, foi tratado absolutamente como uma parada absurda, que eles nunca fariam, que eles são contra a agressão, né? Quem lembra do caso do Ciro Gomes, que ele deu só um tapinha nas costas do Arthur Duval, e o Arthur fez um escarcéu em volta disso. Então você vê o MBL criando esse precedente, se torna uma coisa muito engraçada e interessante. Porque eles claramente são um grupo que menos está pronto para esse tipo de engajamento. Eles não estão prontos para confrontamento físico. Também tem uma coisa muito importante de falar nesse vídeo, né? Que eu não sou nenhum fã do Nando Moura, né? E tem gente discutindo se a reação dele foi apropriada ou não de não fazer nada, porque um lado tá chamando ele de covarde, o outro tá falando não, que ele fez certo e agora ele vai ganhar no processo e tal. E tipo, de certa forma eu sei que o Nando Moura vai processar, então pra ele é bom não ter reagido. Mas pode ter certeza, galera, que ele não reagiu não é porque ele pensou, não, vou processar depois e vou ganhar, Não, é porque ele é covarde. A gente já teve no passado acontecimentos parecidos, né, de pessoas irem confrontar o Nando Moura fisicamente, e a reação dele é sempre fugir. E entenda bem, eu não estou dizendo que ele merece isso, mas por todo o histórico dele de ter ajudado a MBL, de ter participado de coisas erradas na MBL, e hoje em dia ele falar que sempre foi contra, se botar como opositor do MBL, eu acho muito irônico que esse cara vai ser o primeiro a ser agredido por alguém da MBL de fato. Porque ele incentivou, ele ajudou a que tudo isso fosse acontecer. Ele estava lá no começo do movimento, no começo ele era contra e tal, depois ele começou a se juntar com os caras para bater no bolsonarismo, né, no fantasma do bolsonarismo. E agora que houve uma ruptura, que eles, né, não são mais amigos, que um ataca o outro e tal, agora o Nando Moura começa a criticar tudo que ele não criticava quando ele estava do lado do movimento. Agora ele pode fazer vídeo falando, olha aqui uma foto do Kim Kataguiri com o pessoal do PT reunido para tirar Bolsonaro, só como ele traiu as ideias da direita para se juntar com a esquerda. Agora ele diz isso. Na época que aconteceu ele não falou nada. Então eu quero deixar isso aqui claro, que eu não estou justificando o que aconteceu. Eu não estou falando que isso aconteceu, então que bom que aconteceu, ele merecia mesmo, não. Mas o que aconteceu foi causado por uma coisa que ele incentivou. Ele ajudou a criar esse monstro que agora está agredindo ele. Isso vale para todo mundo do MBL, vale para o Ben Pontes, vale para todo mundo que saiu do MBL, que você ajudou a construir esse monstro, você ajudou a chegar nesse ponto de erro. Agora chegou no ponto em que você não tem mais controle sobre isso, que você também está sendo vítima disso. Porque meses atrás, quando o Ben Pontes falava que todo mundo que saiu do MBL era traidor, todo mundo que saiu do MBL estava errado, era burro, queria só buscar engajamento, agora você vai saber que é o seguinte, o que você falava das pessoas, agora vai vir contra você. E é o que está acontecendo com o Nando Moura. O Nando Moura ajudou a projetar o MBL assinar o que ele é hoje. Ele participou disso, dessas coisas que ele está criticando hoje em dia. E pra mim isso faz que você não seja uma vítima. Você não é uma vítima. Você está sendo... você está recebendo o resultado do que você plantou. Você está colhendo o que você plantou. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ser isso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe um comentário. Pense se inscrevendo aqui no canal. Aqui no canal a gente faz vídeos sobre filosofia, política e religião. Então se você tem interesse sobre esses assuntos, considere se inscrever. Se você tem algum interesse em ajudar o canal, né, por favor, considere fazer uma doação para o nosso LivePix. Aqui em cima tem um QR Code. Então por hoje é isso aí. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Valeu e fui! Só que eu também não tenho sangue de barata e não posso aceitar um criminoso cometendo ali crimes. Né? Tanto que a gente defende o prendeu, matou. Porque a gente ainda não tem poder, né? Enquanto não tem poder é tapa na cara. Depois é prendeu, matou, né?